Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Renata Massalai, sou psicóloga e professora de psicologia, e hoje eu vim falar para vocês dicas muito importantes para a gente estimular o aprendizado, a cognição na sala de aula, através de importantes funções cognitivas, a qual a gente chama de funções executivas, que são tão relacionadas com a capacidade de planejamento, de organização, capacidade de obedecer ali os comandos verbais, de não esquecer informações que acaba de ouvir na matéria, algo que você peça, a pessoa não esquece. Então, está muito correlacionado com o nosso dia a dia, o controle dos impulsos, eu organizar o que precisa fazer em cada ação para atingir o objetivo da tarefa. Então, as funções executivas, elas são muito cruciais para o aprendizado do nosso aluno, tá? Então, vou compartilhar aqui para vocês o material que vai abordar sobre isso, né? Abordar sobre a necessidade da gente estimular essas funções em sala de aula. Vou pedir só para vocês aguardar um momento que eu vou colocar aqui. Aqui, estimular a aprendizagem. Estou abrindo e já vou compartilhar para todos. Bom, pessoal, essas funções estão muito relacionadas com a nossa capacidade do dia a dia e está totalmente ligada com o desempenho acadêmico dos nossos alunos, também profissionalmente, como eles vão lidar profissionalmente, né, como eles vão ter, né, a performance profissional, tá, de cada um deles. Então, está muito ligado com a capacidade e o desempenho aí, profissional. E essas funções, elas nunca são isoladas, tá, pessoal? Elas estão sempre sendo necessárias outras funções serem, elas estão automaticamente interligadas. Porque, por exemplo, para eu controlar os impulsos, eu preciso também ter atenção sustentada, aprender a guardar o tempo necessário para fazer a tarefa, só terminá-la assim que executá-la. Então, existem muitas questões interligadas e esse foi um dos temas aí que eu pesquisei durante o meu mestrado, né, de neuropsicologia. Espero que possam gostar. Vou aqui compartilhar com vocês como estimular o aprendizado em sala de aula. Então, o que são essas funções executivas? Elas são essas habilidades que vai capacitar a gente a adequar os comportamentos de acordo com as exigências do ambiente, tá? E vai recrutar diversos processos aí cognitivos. Como eu falei, para a gente ter, às vezes, controlar os impulsos, eu preciso também ter aquela atenção para fazer a tarefa. Eu vou pedir o aluno fazer a tarefa, ele tem que controlar os impulsos de querer fazer outra coisa e focar na tarefa que você pediu. Ele precisa ficar sentado para executar a tarefa até o fim, né? Para ter um bom desempenho. Por exemplo, para que eu peça algo, a pessoa precisa armazenar isso para não esquecer, né? Se você pede, ó, pega um copo d'água para mim, a pessoa ela precisa o quê? Ela guarda essa informação. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Renata Massalai, sou psicóloga e hoje eu vim falar para vocês uma importante informação. Nós vamos abordar sobre como a gente vai estimular a aprendizagem, né, dentro da sala de aula. E para isso, eu vou explicar para vocês o que são as funções executivas, porque elas estão totalmente ligadas com a capacidade de aprendizagem, foi temática do meu mestrado em neuropsicologia. As funções executivas, elas são, assim, a capacidade de várias habilidades cognitivas que estão dentro dessas funções que a gente usa para fazer as nossas tarefas do dia a dia. Então, ela está ligada a várias funções cognitivas, tá? Então, ela é muito requisitada para planejar ação. Por exemplo, preciso fazer a tarefa do professor X. Então, a pessoa para, ela organiza o que tem que fazer. Primeiro, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer depois essa parte. É como o que a gente faz a nossa lista de tarefas, né? A gente precisa planejar para ter encadeamento lógico e atingir o objetivo da tarefa.
Então, daí as funções executivas que ficam aqui no córtex pré-frontal vão ser recrutadas, tá? E precisa essa sequência apropriada de ações, né? Então, por exemplo, eu preciso que você vá até o mercado, depois você vai até o correio, depois você vai lá para a escola para fazer uma palestra. Então, eu vou ter que organizar. Primeiro, eu vou ter que ir lá, seguir esse passo a passo, e cumprir um por um, não esquecer que eu preciso cumprir, né, cada um desses tópicos para que eu possa, assim, executar plenamente toda a tarefa que está sendo recrutada, tá? Então, por exemplo, se eu peço ao aluno, né, peço a alguém, olha, dê um copo de água para mim, a pessoa precisa armazenar essa informação, certo? Para ela não esquecer, porque se ela não armazenar, eu vou falar, ué, mas e o meu copo de água? Cadê? A pessoa vai ter esquecido. Então, por isso que a função executiva ela tem essa, também está ligada com essa capacidade de você armazenar as informações, tá? E não esquecê-las. Também está ligado com a capacidade de controlar o impulso, ou seja, em vez de matar a aula, eu vou estudar, né? Porque eu sei que preciso estudar. Por exemplo, não estou com vontade de estudar. Ou alguém fez algo ruim comigo, aí a gente geralmente, né, é a questão de se segurar para não ferir o outro, se segurar para não machucar o próximo. Então, todas essas questões de comportamento estão ligadas com o controle do impulso, tá? Que faz parte também das funções executivas, eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, a capacidade de seguir regras, a motivação também, porque para o aluno aprender ele precisa estar motivado. Por exemplo, flexibilizar o pensamento, ou seja, por exemplo, você está dirigindo lá na terceira ponte e aí quebra o seu carro. Você tem que pensar em plano A, plano B, plano C, tem que pensar. Ou você vai, passa o GPS, manda você para algum lugar e aí, infelizmente, nessa estrada, você precisa ali virar que o GPS está te falando, o Waze, né? Está obstruída. Você vai ter que pensar num plano B para poder chegar ao seu destino, tá? Então, ela está ligada com todas essas questões de organização, tá? De se antecipar diante das demandas do ambiente. E aí, existem três áreas ali importantes que estão envolvidas na área, né, nas funções executivas para o aprendizado, que é a área dorsolateral, órbito frontal e ventromedial. A dorsolateral, ela está ligada mais para a área que fica aqui em cima, no córtex pré-frontal, a tomada de decisão, a capacidade de planejamento do aluno, estabelecimento de metas, solução de problemas, flexibilidade cognitiva, monitoramento da aprendizagem, autorregulação, atenção à memória de trabalho, julgamento. Já a função do óbito frontal, que fica da parte de baixo, no córtex pré-frontal, ela está muito ligada com a área emocional, né, do sistema límbico. Então, ela está ligada com o processo de empatia, né, que pode estar relacionada aí também com esse processo de aprendizagem. O aluno tem um bom relacionamento com o professor, se sentir pertencente na faculdade, se sentir bem acolhido, ter bons networks, né, e amizades. Está ligado com o controle inibitório, que é inibir os meus impulsos para realizar a tarefa. Está ligado ao cumprimento de regras, automonitoramento, ou seja, olha, errei, então deixa eu corrigir esse erro. Recompensa também, ou seja, cada vez que eu faço as tarefas, eu tiro notas boas. E avaliação do significado motivacional do estímulo, gerando reforço do comportamento. A área ventromedial, dentro do córtex pré-frontal, ela está também ligada a esse sistema límbico e que está aí ligado, né, está envolvido em atividades em que precisa envolver aí aspectos de estímulo e resposta, por exemplo, um teste de atenção, tem que olhar o estímulo e responder corretamente. Tá? O rostral é a avaliação da informação emocional e motivacional e vai regular as respostas afetivas, tá? Então, indivíduos, por exemplo, que tem alguma lesão nessa área, vai ter uma dificuldade de ter uma empatia, vai apresentar mais características de apatia, tá? E ali ela está ligada com a área de solucionar conflitos, desempenho, monitoramento também dos erros. Então, pessoal, o prejuízo, o que daria um prejuízo aí
por exemplo, na área das funções executivas. Por exemplo, na flexibilidade cognitiva, que é um dos componentes da função executiva, que é a capacidade de pensar no plano A, B e C, pensar em várias alternativas, a capacidade criativa do aluno, a capacidade de resolver, né, uma situação quando foge do nosso controle, imprevistos. O que daria? Uma dificuldade, um aluno que tem prejuízo nisso, nas funções executivas, ele pode apresentar déficit na flexibilidade cognitiva, que seria o quê? Dificuldade para ter criatividade, dificuldade para integrar duas tarefas ali, né, ao mesmo tempo. E se você colocar uma terceira ainda, vai tornando mais complexa a tarefa, vai ter mais dificuldade. A questão do controle inibitório, um aluno que tenha déficit nessa área, como ocorre comumente em alunos com TDAH, dislexia, né? Existem, comprovado déficit nessas áreas das funções executivas, vai ter o quê? Dificuldade de controlar os impulsos, e vai deixar a pessoa mais impulsiva, você já tem um comportamento mais impulsivo, tanto que no TDAH, a gente sabe, principalmente o tipo imperativo impulsivo, tem esse déficit aí presente no controle inibitório, dificuldade de inibir seus impulsos para fazer a tarefa, tá? Por exemplo, a memória de trabalho seria dificuldade de guardar, o professor explicou e a pessoa não absorveu nada, tá? Então, isso tudo vai estar explicando, tá? Então, o prejuízo no raciocínio, que também faz parte da função executiva, essa dificuldade de pensar em forma estratégica, de se planejar, de agir de forma correta, né, para atingir o objetivo. Um déficit no controle das ações resultaria em dificuldades motoras, seja na execução, tremores, ou no planejamento, ordenação do que tem que fazer. No TDAH isso é muito comum, tá? Dificuldade no planejamento, na organização. Então, quanto antes a gente puder trabalhar, intervir, melhor, e também em sala de aula enquanto professores. Então, déficit nessas áreas, as pessoas vão ter dificuldade em iniciar, em planejar tarefas, vai ter dificuldade de ter atenção, como a gente sabe que no TDAH é assim, as pessoas com déficit de atenção também, dificuldade de tomada de decisão, vai ter um comportamento mais perseverante, vai perseverar no erro, ter aquela dificuldade de se corrigir, dificuldade de selecionar a informação e inibição, né, a mudança de respostas que é exigida, vai ter essa questão de, né, labilidade motivacional, impaciência, distração, agressividade. E essas disfunções, elas podem, gente, estar presentes nos transtornos de aprendizagem, como eu falei, que é o TDAH, a dislexia, a descalculia e transtorno do espectro do autismo também. Para transtorno de personalidade, as disfunções executivas podem estar presentes aí na esquizofrenia, na depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno afetivo bipolar, possui déficit nessas áreas, o que explica também os comportamentos típicos, tá? De cada um, e transtorno neurológico, que é na demência de Alzheimer. Tá? Então, aqui existe a neuroanatomia das funções executivas, que vai, né, colocando aqui para vocês, eu expliquei o dorso lateral, a área mais cognitiva, tomada de decisão, raciocínio, né, planejamento, e a órbita frontal, que é a área mais emocional, que está aqui, pontuada para vocês, fica abaixo, ligado mais às questões afetivas, motivacionais para aprendizagem. A ventromedial é o estímulo-resposta e também solução de problemas, tá bom? Então, eu pego aqui da fonte da Dali Diamond, que é a grande pesquisadora da área das funções executivas, e ela coloca que existem não existe consenso de qual que seja o conceito de funções executivas, mas ela vai colocar três principais nucleares, tá? Porque existe ainda discordância, porque, né, vários autores têm suas propostas conceituais. Então, vou beber da fonte da Adele Diamond, que ela vai colocar o controle inibitório, vai colocar memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Controle inibitório seria o quê? Por exemplo, a capacidade de eu, em vez de ir para o shopping, eu vou sentar e estudar porque eu tenho prova para fazer no dia seguinte. Entende? A capacidade de controlar os meus impulsos. Alguém pisou no meu sapato, lá, em vez de eu lá começar a falar algo com a pessoa e brigar, eu pensar antes de agir e falar, não, vamos falar de forma assertiva, não vamos ferir o próximo, vamos pensar antes de agir. É essa a capacidade, tá?
esperar a vez do colega falar, tá? Aguardar na fila, seguir regras, tá? E memória de trabalho é a capacidade de manipular essas informações na memória de curto prazo, tá? Então, por exemplo, eu peço assim, pega água para mim, a pessoa vai ter que armazenar essa informação, inibir tudo que está acontecendo no ambiente para não esquecer que ela, né, que eu pedi água e que ela tem que ir lá pegar água, tá bom? Então, e o interessante é que quanto mais a gente repetir essa informação, o interessante é que ela se torne uma memória de longo prazo na aprendizagem, porque quanto mais você repete, o que você aprendeu hoje na sala de aula? Isso vai recrutar a memória de trabalho, vai fazer com que se consolide mais até se formar a memória de longo prazo, tá? E cristalizar esse conhecimento. Flexibilidade cognitiva, alternar o curso do pensamento, tá? De acordo com as exigências do ambiente. Então, você coloca um exercício, depois coloca um outro mais complexo, depois muda uma regra e inclui uma outra coisa diferente dentro da sala de aula. Isso vai estar estimulando a flexibilidade cognitiva, que é o exemplo que eu dei. Estou indo GPS e fala que eu tenho para esse caminho, mas o caminho está obstruído. Eu preciso pensar no outro caminho para chegar ao destino. Então, a capacidade de eu lidar com o imprevisto está muito ligada com a capacidade de criatividade, viu, pessoal? Então, por exemplo, déficit, então, nessa área de controle inibitório, mostra, está muito marcante a característica de comportamento repetitivo, interesse restrito, resposta rígida e inadequada. No autismo, isso é característico, né? Também, por exemplo, no TDAH, a questão da resposta rígida ali, inadequada, né? Que é de não controlar os impulsos, que é não pensar no perigo, né? Dificuldade de lidar com regras e disciplina, como ocorre em pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, tá? Então, por exemplo, controle inibitório em sala de aula, o que que mostra? Está ligado, então, à capacidade de controlar as ações. Como é que a gente vê isso dentro da sala de aula, professora? Controlar as ações, de modo a conseguir ignorar a distração e focar a atenção naquilo que está sendo solicitado. Então, está conversando todo mundo, está tendo uma banda de heavy metal ali do lado da sala. É ignorar a banda de heavy metal do lado e prestar atenção na professora, no professor ali. Tá? Poder resistir à vontade de ficar conversando o tempo todo na sala de aula. Conseguir se segurar nas palavras, né, dizer algo gentil ao invés de falar uma grosseria, né, quando alguém vai lá, né, faz algo que você não gosta. Aprender a esperar a sua vez de falar ou de julgar. Aprender a controlar e regular as emoções ao invés de bater, de gritar, ou seja, aprender a fazer pedidos em vez de se comportar de forma inadequada, né? Conseguir parar e pensar e não agir apenas de forma impossível, né? Sempre medir as consequências. Então, você está vendo como o controle inibitório está muito marcante no dia a dia do nosso aprendiz? Memória de trabalho, que é também chamada de memória operacional, déficit nessa área vai estar evidenciando que a dificuldade do aluno entender após a leitura ali do artigo, do texto que você passa, e esquece, mesmo que ele consiga decodificar ali, ele vai esquecer. Ah, esqueci. Então, por isso que a gente dificuldade de lidar também com cálculo matemático, de manter, atualizar uma conversa, tá? Ou seja, de manter firme a linha de raciocínio do que vai falar, organizar as ideias ali no que vai explicar na hora da apresentação na sala de aula. Então, a memória e a aprendizagem são conceitos também muito casados, tá? É a aprendizagem de um conteúdo, a memorização, mas assim a internalização dele. Então, quanto mais você armazenar, quanto mais você repetir, maior você vai consolidar ali. Por isso que é bom retomar o conteúdo, por isso que é bom perguntar o que você aprendeu que eu acabei de ensinar. Isso vai estimular a memória de trabalho, tá? Então, por exemplo, na sala de aula, como que a gente pode ver? Seria o guardar um número de telefone até anotar, para não ser esquecido, né? Ou até discado. Seria lembrar de uma informação momentânea para usá-la em seguida, como para chegar à livraria, vire primeira à esquerda, logo depois vire primeira à direita, à esquerda, né? Lembrar que colocou a chave do carro na estante, ó, não esquecer, lembrar que colocou sal na comida, por exemplo. Conectar a informação de um parágrafo com o outro, fazer a conexão, um parágrafo tem a ver com o outro, início, meio e fim,
né? E todo o parágrafo está coeso, o texto está coeso, fazer um problema aritmético, lembrar das etapas desse problema aritmético, seguir instruções com várias etapas, sem lembretes, né? Pega o livro da biologia e abra a página 27, tá? Para só lembrar. Livro Biologia 27, vai lá e abre. Brincar, lembrando as regras pré-estabelecidas, e a flexibilidade cognitiva, dificuldade nessa área, vai estar o quê? Vai trazer dificuldade de antecipar as consequências futuras, né? Vai ser dificuldade de recrutar distintas estratégias para realizar a tarefa. A pessoa vai ter dificuldade de pensar plano A, plano B, vai perseverar no erro, tá? Na sala de aula, como é que seria isso? Capacidade de observar o curso das ações e adaptá-las para atender as exigências do ambiente. Por exemplo, deu algo errado, pensar no plano B. Capacidade de encontrar erros e corrigir eles. Rever como estamos agindo de acordo com as informações novas. Considerar algo a partir de uma nova perspectiva e pensar fora da caixa. E a linguagem, o que está acontecendo? A função executiva também está muito ligada com essa capacidade, com a capacidade pragmática da linguagem, que seria o quê? Integrar essas funções. Seria eu estar conversando, eu estou falando aqui, por exemplo, sobre autismo, e aí eu tenho que esquecer, inibir os impulsos, eu tenho que usar o controle inibitório, porque estou pensando que eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer comida, tenho que limpar a casa, eu inibo isso para falar o que está na minha mente, que é explicar sobre autismo, por exemplo. Tá? Então, isso aí é flexibilidade cognitiva, manter dentro do tema e inibir essas questões alheias, tá? E atualizar a conversa em tempo real, falando sobre autismo, no caso do exemplo que eu estou falando. As trajetórias maturacionais, pessoal, eu vou falar para vocês como que é feito ali, como que ocorre o desenvolvimento delas, tá? Então, por exemplo, para o desenvolvimento das funções executivas, está muito ligado ali à estimulação do ambiente, tá? Então, pessoas, às vezes, alunos que vêm com essas dificuldades, a gente tem que observar na estimulação do ambiente, como é que foi, o nível socioeconômico interfere, escolaridade materna, né? Paterno, o nível nutricional da criança, tá? Deve dar, fez um estudo riquíssimo sobre isso, interações com os cuidadores, tá? E isso vai contribuir para vocês observar e ter este olhar, tá? Então, vamos observar a questão das trajetórias aí maturacionais, tá? Então, pontuando aqui para vocês, ela começa, tá vendo no gráfico, os 2 anos, e os seus picos vai ter picos de 7 a uns 9, e entre 16 e 19 anos vai estar ali mais consolidando na área do córtex pré-frontal. Então, ela vai começar o pico no primeiro ano de vida, ali a partir dos 2 anos, e vai maturar ali meados da adolescência, a vida adulta inicial. Tá? Então, o desenvolvimento da função executiva, ela começa ocorrendo no primeiro ano de vida. O controle inibitório é a primeira habilidade que vai começar, tá? Em torno dos 9 meses, dos 12 meses, perdão. E já a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, após essa idade, vai estar maturando, tá? E aí, esse aprimoramento vai ocorrer de forma contínua, tá? Vai ter saltos no desenvolvimento, como eu falei, 2 anos vai ter esse salto, o desenvolvimento das funções executivas, 7 aos 9, e 16 aos 19 vai ter outro pico em que vai maturar, tá? E isso aí, esse lento desenvolvimento da função executiva vai estar ligado à maturação prolongada que ocorre no córtex pré-frontal, tá? Que é uma trajetória que não é linear. Então, pessoal, em formato, a gente fala de um invertido, né? A gente vai aprender, né? De 5 a 8 anos vai ter uma maturação maior da questão das funções da memória de trabalho, tá? Ela vai ter capacidade mais de seguir regras, né? E adequar mais seu comportamento. As crianças com 6 anos vão mostrar melhorias no controle do impulso. 5, 6 anos já começa a saber mais solucionar problemas. Aos 9 anos vai conseguir autorregular as próprias ações. E aos 10 anos já tem o controle inibitório já está mais consolidado. Por isso que a criança com 3 anos, por exemplo, tem uma dificuldade de atenção menor que uma criança de 8, 9 anos, porque 3 anos está começando ainda, está iniciando ali, né? Ela está ainda, né, tendo a maturação, né? Que começa ali os 12 meses, ele começar a desenvolver mais
o início, né, do desenvolvimento do controle inibitório. Então, a partir de 5, 6 anos ali, e criança de 10 anos, você vê que presta mais atenção, porque está mais maturado o controle inibitório, capacidade mais de atenção, de inibir seus impulsos, prestar atenção no professor, tá bom? Por volta dos 4 a 8 anos de idade, a capacidade da memória, ela vai aumentar, vai proporcionar uma base para o desenvolvimento de estratégias mais elaboradas, tá? E aqui, pessoal, coloquei mais ou menos para vocês verem o que é esperado, né? E o que pode estar fugindo marcos do desenvolvimento para a gente estar observando. Intervenções estão nas funções executivas, que a gente pode fazer na memória de trabalho, tá? É o refletir antes de fazer, onde a gente vai trabalhar o foco, a atenção, a aprendizagem. Eu posso criar nas minhas aulas, o quê? Criar esquemas para estimular a memória de trabalho, mapas conceituais ajudam, marcar palavra-chave, pedir para grifar ali ajuda a organizar, utilizar gráficos, diagramas, tabelas, organogramas para classificar as informações, estimule seus alunos a memorizar sequências pequenas de números, figuras, palavras, seguir instruções verbais ou escritas, recontar uma história, ajude a estabelecer relações entre novos conteúdos aprendizados e o aprendizado anterior, isso vai estimular a memória de trabalho, uso lúdico, dramatização, música, jogos para levar emoção, que também a parte emocional também vai favorecer para que o indivíduo não esqueça, né, da aprendizagem, para que ela tenha ali uma experiência afetiva, também motivacional. Reserve os últimos minutos da aula para conversar sobre o conteúdo que foi estudado, né, fazer um checklist do que aprendeu na aula de hoje, e assim eles vão fazer uma releitura do que aprenderam. Aí, pessoal, nós vamos agora para o controle inibitório. Controle inibitório sobre as informações disponíveis, né? Vamos o quê? Estimular a questão de regras claras, regras visíveis, revisar as atividades, recompensar os alunos que estiverem seguindo as regras, que estão ali seguindo o que você está pedindo, incentivar, por exemplo, esse aplicativo Cognifit ajuda muito também no controle inibitório, ele é focado, né, para isso, para estimular quem quiser. Também o Luminosity é um outro tipo de aplicativo que ajuda também a estimular não só o controle inibitório, como a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Outras questões que pode ajudar, pessoal, são jogos que envolvem a decisão estratégica, né, de atenção. Por exemplo, jogo de xadrez, aquilo que você possa montar na sala para aplicar regras, para fazer planejamentos ali, que, por exemplo, no jogo de xadrez precisa disso, né? Curto, antecipar jogadas, imaginar possíveis jogadas do oponente, onde você adapta a estratégia para fazer o jogo. Então, pense nesses tipos de jogos, tá? Que pode ser utilizado para estimular isso. Recompensar o aluno e automonitorar os erros, né? Ajudá-los ali a corrigi-los. Atividade que necessita da atenção, da resistência do aluno à distração, também é uma forma de eu também estimular o controle inibitório, incentivar sempre o aluno no comportamento a pensar antes de agir. Quanto à flexibilidade cognitiva, que está muito ligado com a capacidade criativa, você pode trazer o quê? Propor ações, né, que, por exemplo, pedir para que o aluno encontre 3 soluções diferentes para um problema. Você coloca lá 3 casos e a pessoa vai ter que ser a solução para esses 3 casos diferentes, tá? Ou, se quiser fortalecer os caminhos neurais, a gente pode o quê? Fazer pequenas mudanças no dia a dia. O cérebro ele precisa ser desafiado. Então, tente ensinar algo de forma diferente da habitual, altere as suas rotinas de exercícios. Tudo que for novo vai sempre no aprendizado estimular a flexibilidade cognitiva. Use o mesmo jogo para várias atividades diversificadas. Então, você pode pegar um jogo para estimular a atenção, depois ensinar cor, depois ensinar, sabe, com as crianças a gente faz isso, sabe, categorizar o que é cada um. Um mesmo brinquedo, você pode usar vários ali, questões de aprendizagem. Pense isso em sua sala de aula. Tá? O jogo 1 é um jogo que o estimula, tá? A questão aí da flexibilidade cognitiva, é um dos jogos que é importante para isso, que estimula. Ensine seus alunos como trabalhar mapa mental. Conforme o aluno vai formulando os dados, o cérebro processa as relações espaciais e temporais necessárias, buscar atividades que envolvam nossas mentes e corpos de maneira criativa, como linguagem, música, dança, arte,
né? Isso vai ter um efeito muito potencial para a aprendizagem, tá, pessoal? Então, eu bebi muito da fonte, as referências estão ali, da Adele Diamond, né? Então, e as referências estão ao final para vocês, quem quiser estudar mais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessas dicas. E em quem aguarda aí o retorno, que vocês possam aplicar isso na sala de aula e possa ajudar muito aí com seus alunos, tá? Um abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima.